Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta Em Defesa da Vida, um programa do Provida de Anápolis. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. Eu queria compartilhar com vocês algumas das chagas que estão ferindo a nossa família. A nossa família está doente e a doença dela é múltipla. O que é que está afetando de tal forma a nossa família que nós deveríamos fazer curá-la? O que nós deveríamos fazer para curá-la? Quais são as chagas e quais são os remédios para ela? Depois de observar durante muito tempo e em vários lugares os sintomas dos males pelos quais padece a nossa família, eu cheguei a algumas conclusões que gostaria agora de compartilhar com vocês. Um dos males da nossa família é a perda de identidade. Ninguém sabe que posição ocupa na família. O pai de família não sabe o que faz lá. Antigamente, o pai sabia que era o chefe da família e que ele tinha a função de governar, de prover, de sustentar, de decidir, de dirigir, de zelar pelo bem-estar físico, mas sobretudo espiritual e moral de todos os seus familiares. Atualmente ele já não sabe mais o que está fazendo lá. Se ele disser que ele é o chefe da família, a esposa o olha com maus olhos. Os filhos também não gostam muito, porque a palavra chefe está fora de moda. E, aliás, nem ele gosta de dizer que é chefe. Ele gosta de compartilhar a chefia com a esposa. Esta aqui é a minha patroa. Atitude, aliás, muito cômoda, porque o patrão é aquele que responde, é aquele que tem a responsabilidade. E se ele disser, as mulheres não são como antes, elas agora gostam de dividir as responsabilidades, elas não são mais submissas, elas agora também mandam junto com os homens, e às vezes até no lugar dos homens, é uma atitude cômoda, mas é uma atitude evasiva, uma atitude covarde. Porque a família só tem uma cabeça, só pode ter uma. Se tiver duas, é o mesmo que não ter nenhuma. Ou a família só tem uma cabeça, ou tem 0 cabeças. Duas não dá. Esta cabeça é o marido, é o pai. Assim foi que Deus quis. E a cabeça não tem nada de negativo. A cabeça, se não existisse, deveríamos inventá-la. A cabeça existe para dirigir, para guiar, para dar coesão, para dar unidade, para dar firmeza, estabilidade, para dar proteção.
A cabeça não é para esmagar, para oprimir, para tiranizar. A autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. O autoritarismo é uma grosseira caricatura da autoridade. Houve e ainda há homens que abusam da autoridade, transformando-a em autoritarismo. E assim há mulheres que, rebelando-se contra o autoritarismo, vão além e rebelam-se até contra a autoridade. E dizem, detesto a autoridade, porque confundem a autoridade com autoritarismo. Mas aí a gente não pode jogar fora a água suja da bacia junto com o menino. Temos que jogar só a água, o menino não. A autoridade é necessária. Lembremos, queridos pais, queridos maridos, vocês que têm autoridade têm um dever maior de amar. Pedro, tu me amas mais do que estes? Melhor dizendo, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, aquele que tem um cargo pastoral, um cargo de apacentar, de guiar, de conduzir, de ter autoridade sobre os outros, tem que amar mais. O chefe terá um juízo mais severo. Eu, padre, terei um julgamento mais severo do que você, leigo. O bispo terá um julgamento mais severo do que eu, padre. O Papa Francisco terá um julgamento mais severo do que os bispos, e assim por diante. O pai de família, ele terá um julgamento mais severo do que a mãe, se os dois cometem o mesmo pecado. Imagine que os dois cometessem o mesmo pecado, Deus nos livre, de deixarem os filhos assistirem a uma novela de televisão. Os dois vão responder diante de Deus severissimamente, porque permitiram que as criancinhas se escandalizassem. Expuseram-nas à ocasião próxima de pecado. Mas a responsabilidade primeira vai ser do pai. E não adianta ele dizer, foi a mulher que colocaste ao meu lado, como Adão falou, não adiantará isso, porque ele é a cabeça da família. Ele deveria ter tomado conta da esposa e dos filhos. O pecado dele é maior. Ele tem um dever maior de amar, e se não ama, o pecado dele é maior. Portanto, a chefia não é para ter o maior pedaço, o melhor lugar, não é para receber vantagens e homenagens, não é para receber honrarias. A chefia é só para servir. E o chefe só deve contrariar os súditos quando for para o bem deles. O chefe não está lá na casa para fazer a sua vontade, mas para fazer na casa a vontade de Deus. Para isso serve o marido, para isso servem os pais. E convenhamos, esta função agora está perdida. Os maridos não sabem mais para que servem. Estão de fato perdidos. E as mulheres não estão menos perdidas, porque elas também não sabem o que eu estou fazendo em casa. Primeiro, elas acham que o lugar delas não é em casa. Acham que o lugar delas é lá na rua, é lá trabalhando num banco, atrás de um guichê, contando moedas, atendendo fregueses, pintadas com batom e maquiadas, mas que o lugar delas não é mais cuidando de crianças. A mulher não se satisfaz mais em ser um céu de ternura, aconchego e calor para os seus filhos. Isso para ela já é coisa do passado. Ela deseja sair para ser
Que coisa triste, igual aos homens. Que coisa triste. Vale lembrar aquele trecho do poema de Cora Coralina. Que pretendes, ó mulher, empregos fora do lar? És superior àquele a quem desejas igualar. Querer ser igual ao homem, ela não é igual. E ao se igualar a ele, ela está se despersonalizando e está privando o lar daquilo que só ela pode dar, ternura. Além disso, ela está, como se diz, desvalorizando o seu serviço, porque o serviço doméstico, embora ele não seja muito visto, ele é indispensável. O alicerce ninguém vê, mas ele sustenta a casa. Ao passo que a fachada que todo mundo vê não tem nenhum papel de sustentação. O serviço de uma dona de casa, embora cansativo, é ele que está sustentando a casa. Se a mãe de família deixa esse serviço de lavar, passar, cozinhar e de estar junto aos filhos, e resolve sair para adquirir um título, para adquirir dinheiro, e deixa em casa uma substituta que nunca vai ser como uma mãe, uma vigia que nunca vai ser como uma mãe, uma funcionária, mas que nunca vai ser como uma mãe, para ficar no lugar dela, mas nunca vai ser como ela. Esta pobre mulher que saiu para adquirir dólar, em vez de ficar em casa para ser dolar, que pena. Ela vai ser uma frustrada, porque ela vai descobrir, tarde, mas vai descobrir, que não há sucesso que compense o fracasso no lar. E vai descobrir que ela nasceu para ser mãe e que o lugar de mãe é o lar. E que os filhos não vão ficar felizes com o dinheiro que ela vai trazer para casa, ficariam felizes com a presença dela que ela não quer trazer para eles. Então a mulher não sabe mais o que faz, não sabe. Não sabe e quer imitar os homens. Imita os homens no emprego. E o emprego que ela quer ocupar são todos os empregos que os homens antes ocupavam. Empregos que são pesados, empregos de uma jornada inteira, empregos que exigem alto dispêndio de energia, empregos que os homens poderiam fazer no lugar dela e elas não precisavam sair de casa para isso, empregos que tiram vagas do mercado de trabalho que poderiam ser empregadas por chefes de família, mas elas têm que trabalhar fora. Alguma coisa as impele, elas não podem ficar no lar. Que pena, não é? Se elas fossem mais equilibradas, elas pensariam até, se fosse possível, em alguma profissão que fosse mais harmônica com a sua vocação de mãe. A mãe é a primeira educadora. Por isso, as professoras primárias são mulheres, em quase 100% dos casos. Por quê? Ao ensinar a criança a alfabetizar-se, ao alfabetizar as crianças, a professora está estendendo para a escola o seu lar. Ela está fazendo na escola aquilo que ela já faz na sua casa. A educação primária tem tudo a ver com a mulher. Da mesma forma, a enfermagem tem tudo a ver com a mãe, porque a mãe é a primeira que cuida dos doentes. O hospital é para a enfermeira uma extensão do lar onde ela cuida dos seus filhos. Algumas profissões têm muito e às vezes têm tudo a ver com a mulher. Outras não têm nada a ver.
São profissões violentas, são profissões pesadas, são profissões que exigem um autocontrole emocional. E para que as mulheres quererem quererem se violentar nesses campos que não são próprios delas? Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. É o lugar dela é o lar, e tomara que ela entenda isso antes que seja tarde. Então, uma das chagas da igreja, uma das chagas da família, que a mulher entenda o seu lugar privilegiado, que é o lar. Segundo, que ela pare com esta pressa desenfreada de querer sair do lar para o mercado de trabalho a fim de ganhar dinheiro, competir com o homem e adquirir títulos. Terceiro, que ela se alegre pelos filhos que tem, pelos filhos que Deus quiser dar a ela, e se alegre de ter muitos filhos, porque os filhos são uma bênção do Senhor, e as bênçãos não devem ser rejeitadas como se fossem maldições. Quarto, que a mulher valorize o seu próprio corpo como templo do Espírito Santo. Que ela volte a se vestir modestamente. Que ela não queira imitar os homens na sua vestimenta. A moda unissex é coisa recente. Mas não deveria haver moda unissex, porque não existe um corpo unissex. O corpo humano masculino é diferente do feminino. Se você tenta fazer uma calça que dê para todos os sexos, ela vai ficar apertada em um sexo e folgada em outro. Não há outro jeito. Assim, a calça jeans ela foi feita para os mineradores dos Estados Unidos. E lá ela fica bem folgada para os homens que trabalham nas minas. Ela é feita de brim grosseiro. Mas quando as mulheres passaram a usá-las, elas ficaram muito, muito apertadas, coladas, indecentes. Porque esse tecido, essa calça, esse corte, não foi feito para as mulheres. As mulheres têm uma bacia larga para poder caber o neném durante a gestação. Esta calça não se adapta a elas. E isso não tem nada a ver com a maternidade. É muito triste ver como, às vezes até senhoras de uma certa idade, já casadas, usam essas roupas que são tão estranhas. Não apenas as jovenzinhas, as adolescentes, mas até pessoas já de uma certa idade. Essas roupas deveriam ser evitadas pelas cristãs. E as mulheres deveriam revalorizar ou redescobrir não só a decência, mas a beleza da saia. A saia, por ser uma roupa larga, uma roupa que se adapta muito bem aos quadris da mulher, que são largos, é uma roupa bonita, é uma roupa elegante, é uma roupa que parece que foi feita para a mulher, que tem tudo a ver com ela. Seria bonito se as mulheres redescobrissem isso. Então esta seria mais uma coisa que nós poderíamos estimular, a redescoberta das roupas modestas, que não precisam, para ser modestas, serem feias, nem deselegantes. Ao contrário,
As roupas modestas costumam ser mais elegantes do que as roupas indecentes. Bem, imagine agora uma família em que o marido saiba a sua função. Eu sou chefe, por isso eu tenho maior obrigação de ser santo. Eu tenho maior obrigação de servir. Eu devo ser o último. Estou aqui para fazer a vontade de Deus na casa, não a minha. O meu juízo será mais severo. Eu tenho que ser o último de todos e o servo de todos. Esta é a minha função. Eu sou mãe. Esta é a minha função de mulher. Aqui em casa eu tenho que encher esta casa de perfume, torná-la um céu de ternura, aconchego e calor. Quando meu marido chegar em casa, ele deve se sentir tranquilo ao me avistar. As crianças devem ficar alegres ao verem a minha presença. As pessoas devem sorrir só de verem a minha fisionomia. Eu estou aqui para tornar este ambiente um lugar aprazível. Esta é a minha função. A esposa é o sol da família. Assim dizia o Papa Pio XII, naquele seu discurso aos recém-casados de 1942. Eu, como esposa, gosto do lar, aqui é o meu lugar, e eu não troco esse lar nem por dinheiro, nem por título, nem por emprego. Este lar aqui é o meu lugar privilegiado, é aqui que eu tenho que dar frutos. Já pensou um lar assim, gente? Imagine agora que os filhos adolescentes, vendo que os pais são assim, que também procurassem imitar os pais e pensassem: quando eu crescer, a minha família vai ser como a dos meus pais. Nós vamos ter muitos filhos, nós não vamos pensar em muito dinheiro, mas vamos pensar em agradar muito a Deus. Vamos pensar em ter uma descendência numerosa. Vamos retirar de nossa casa as coisas que não agradam a Deus, a começar pelas novelas de televisão. Vamos infundir nos nossos filhos o hábito de se vestirem decentemente. E imagine que também nas famílias os jovens tivessem um namoro decente. E o namoro decente seria decente mesmo. Decente não só porque evitassem a fornicação, que é o ato conjugal antes do matrimônio, mas decente porque evitassem qualquer coisa que causassem o desejo da fornicação, como os abraços agarrados e os beijos na boca. Imagine que durante o namoro os jovens provassem que se amam pelo tempo, pela distância e pelo sacrifício. Pelo tempo: você me ama? Amo. Então espera. Pela distância: você me ama? Amo. Então vamos separar os nossos corpos para unir as almas. Pelo sacrifício: você me ama? Amo. Então vamos abster-nos de prazer um por causa do outro. Imagine um namoro assim, em que os dois procurassem evitar até mesmo as ocasiões próximas de pecar, em que os dois nunca ficassem sozinhos, mas exigissem a presença de uma terceira pessoa para ficarem com eles, para servirem de testemunhas, porque eles não têm nada para esconder. E quem não tem nada para esconder exige a presença de alguém para testemunhar, para presenciar. Já pensou se assim fosse o namoro dos nossos jovens? Como seria lindo o nosso matrimônio e como seria maravilhosa a nossa família? Se o namoro fosse assim,
um namoro de verdade, um namoro que os anjos pudessem assistir sem se escandalizar, um namoro como esses, assim, um namoro que não ficasse devendo em pureza ao amor de Nossa Senhora por São José. Já pensou? Como seria pura a família que daí surgiria? Nossa! Mas tinha que ser um namoro desse jeito, que os pais deveriam ensinar aos filhos. Um namoro assim mesmo, um namoro em que a castidade seria nota 10. A castidade sem limites, sem falsos limites. Castidade é castidade. Não pode haver exceções. Quando você quer ser casto, você tem que evitar tudo aquilo que não é correspondente à pureza, aquela virtude que vai fazer você ver a Deus face a face. Aquilo que é impuro já não é mais seu. Imagine que na sua família você ensinasse os seus filhos a namorar assim. Veja, uma família em que cada um soubesse a sua função. O pai soubesse o que ele faz, a mãe soubesse o que ela faz, os filhos aprendessem desde pequenos o valor do nosso corpo como templo do Espírito Santo, o valor dos olhos que um dia verão a Deus, a gravidade de ver coisas imorais nas revistas, na televisão, no cinema, no celular, no tablet, no notebook, o perigo das redes sociais, a importância de se esperar antes de se casar, de provar o amor antes de se casar, porque o amor tem que ser provado, e provado muito. O valor da virtude da castidade, o valor de poder viver a castidade de todos os modos, a começar pelos olhos, mas também pelo pudor que se manifesta também pelas roupas, a fim de que os outros, ao olhar para nós, também tenham seus olhos puros. Que coisa linda! Imagine uma família que fosse toda assim, e uma família que todos os dias rezasse o terço junto com Nossa Senhora. Uma família que imitasse os apóstolos, que se reuniram com Maria Santíssima todos os dias em oração. No 10º dia, desceu sobre eles o Espírito Santo. Imagine uma família assim, uma família que rezasse unida todos os dias com Maria. Imaginem, queridos irmãos, que isso que eu falei não fosse só um caso à parte, mas fosse a regra. Imagine que numa paróquia as famílias fossem sempre assim, e que as pessoas se multiplicassem. Nossa, nós poderíamos mudar uma geração, mudar a sociedade, mudar a igreja, mudar o mundo. Tudo mudando a família. Pois é, eu falo para você, mulher que está me ouvindo. Você, mulher, pode ser uma criança, pode ser uma adolescente, pode ser uma mãe, pode ser uma senhora idosa. Você, mulher, pode fazer muita coisa. Porque nos últimos 100 anos, o homem mudou muito pouco. Eu diria que aquilo que mais o homem fez nestes últimos anos foi abdicar da sua função de chefe. Mas as mudanças na mulher foram muito profundas, muito radicais. Sobretudo, o que a mulher fez foi deixar a sua ternura de mãe e o seu lugar no lar. E querer embrenhar-se pelo mercado de trabalho, por este mundo competitivo, por querer ganhar dinheiro, e deixou de ser calma, deixou de ser uma figura tranquila, quis voltar para casa com aquele estresse.
começou a ficar tão nervosa quanto o marido, porque começou a trabalhar tanto quanto ele fora de casa. Perdeu aquela figura tranquila. Está percebendo, senhora mulher, como você mudou nesses últimos tempos? O futuro da humanidade passa pela família, mas o futuro da família passa por você, mulher. E enquanto você, mulher, não decidir mudar, não se decidir reconhecer o quanto você é importante na sua casa, nós não vamos esperar muita coisa do futuro, não. Seja quem Deus quis que você fosse. Você, pequenininha, não brincava de carrinho, nem de guerra, nem brincava de fazer comércios, nem de sair de casa para ganhar dinheiro. Não. Você em casa, você pequenininha, brincava de boneca, brincava de casinha, brincava de dar de comer a um bebê, de amamentar uma criança, porque esta é a sua vocação, a sua missão. Agora que você cresceu, faça isso. Porque se você não fizer isso, ninguém vai poder fazer como você. Você vai tentar substituir isso por uma outra mulher que não vai fazer igual. O homem desajeitadamente vai tentar fazer algo parecido, mas não vai ser a mesma coisa. Seja mãe, porque ser mãe e ser mulher é a mesma coisa. Assim como ser homem e ser pai são a mesma coisa. Digo isso no sentido antropológico, não biológico, porque eu sou padre, e padre quer dizer pai. Mas eu não sou pai biológico. Mas no sentido espiritual eu sou pai. E sou pai de muitos filhos. Nenhum de nós tem direito de ser infecundo. As irmãs são mães. E a superiora delas é chamada de madre, porque é mãe. E mãe de muitas almas. E quando nós abraçamos o celibato na cerimônia do diaconato, o bispo pergunta: quereis abraçar o celibato, fonte incomparável de fecundidade espiritual? E nós respondemos que sim, livremente. De fato, nós geramos pelo celibato muito mais filhos do que geraríamos pela carne e pelo sangue. Mas todo homem de verdade é pai. Toda mulher de verdade é mãe, seja biológica, seja espiritual. Mulher, seja mãe, seja aquilo que tu és chamada a ser. Homem, seja pai, seja aquilo que tu és chamado a ser. Se a gente não assumir a própria vocação e missão, a família vai se desmoronar, como já está se desmoronando. E nós teremos um futuro sombrio. Isso não pode acontecer. A família tem que ser fundada sobre o matrimônio uno, perpétuo e indissolúvel. Matrimônio este que deve ser preparado por um matrimônio castíssimo, em que os dois jovens devem ter se preparado para o sacramento do matrimônio. Devem ter conhecido as suas almas em preparação para a doação dos seus corpos. Tudo isso em um ambiente de oração, e uma oração perseverante, em comum e com Maria. É a reza do terço. Tudo isso nós agora temos como ferramentas para a nossa santificação e salvação. Tudo isso o Senhor nos oferece. E se nós não oferecemos, se nós não usamos dessas ferramentas, não é por falta de oferta do Senhor. É por falta de docilidade do nosso coração. O Senhor esteja convosco.
pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís de Maria Guilhom de Montfort, de Santa Genevieve Mola, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-os, proteja-vos e guarde-os com toda a bênção no céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou Em Defesa da Vida, um programa do Provida de Anápolis. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.